se a maior prova de amor próprio que você pudesse se dar fosse trair a sua realidade, não apenas questioná-la, não apenas desejar que fosse diferente, mas traí-la, virar as costas para ela de forma deliberada, como um ato de suprema lealdade, não aos seus olhos, mas à sua alma. Essa ideia parece loucura? Ótimo, porque é exatamente na fronteira da nossa lógica que a verdadeira transformação começa. É para esse lugar que eu te convido a ir hoje. Pense por um instante na sua vida, agora, naquilo que dói, naquilo que se repete. É o mesmo extrato bancário no fim do mês, é a mesma dor no corpo que teima em não ir embora, é o mesmo silêncio do outro lado da cama, é a mesma sensação de que você está correndo em círculos, se esforçando tanto para sempre chegar ao mesmo lugar. Essa repetição, dia após dia, cria uma espécie de hipnose. Ela nos convence de que o mundo que vemos com os nossos olhos é a única verdade, que somos prisioneiros desses 5 sentidos. E a dor mais profunda dessa prisão não são as grades, mas a nossa crença de que elas são reais. Mas o grande mestre da imaginação, Neville Goddard, nos ofereceu uma chave. Ele não nos ensinou a lutar contra a realidade, o que seria inútil. Ele nos ensinou a abandoná-la. Ele nos diz que estamos tão profundamente imersos no personagem que representamos, o personagem doente, o personagem solitário, o personagem que luta com a falta, que nos esquecemos da nossa verdadeira identidade. A consciência, o diretor por trás da cena. Aquele que pode escolher um novo papel a qualquer momento. Ignorar os fatos não é negação. É parar de dar o seu poder, a sua atenção, a sua força criadora para a história que você não quer mais viver. É um ato de rebelião sagrada. E hoje, a ciência nos dá um nome para as grades dessa prisão: vício emocional. O Dr. Joe Dispenza nos mostra, através da neurociência, que nosso corpo pode se tornar literalmente viciado nas substâncias químicas de emoções como a frustração, a tristeza e o medo. E por isso nós, inconscientemente, recriamos as mesmas situações em nossa vida apenas para sentir a emoção familiar a qual nosso corpo se habituou. O mesmo pensamento leva à mesma escolha, que gera o mesmo comportamento, que cria a mesma experiência, para sentir a mesma emoção. É um ciclo perfeito. E a única forma de quebrá-lo é parando de alimentar a fera. É retirando a sua energia do mundo de fora para investi-la no mundo de dentro. Portanto, o que faremos juntos aqui não é um exercício de pensamento positivo. É um treinamento de guerrilha para a consciência. Um guia prático para desviar sua energia vital do que os seus olhos veem e ancorá-la naquilo que o seu coração sabe que é verdade. Este é o seu convite para morrer para o eu que você conhece, para que o eu que você realmente é possa finalmente nascer. Desde o instante em que você abre os olhos pela manhã, a guerra começa. É uma ofensiva silenciosa, mas brutal. A sua realidade te ataca com tudo o que tem. É o cheiro de mofo dos sonhos não realizados, o gosto amargo da repetição na boca, a visão da mesma parede que parece zombar da sua ambição. Cada notificação no celular, cada conta que chega, cada olhar de pena ou de indiferença é uma bala. Uma nova evidência que o mundo usa para gritar no seu ouvido. Eu sou real, você não é. Eu sou forte, você é fraco, renda-se. E essa barragem constante, essa hipnose violenta tem um único objetivo: te convencer de que você é apenas um efeito e nunca a causa. Eles te contaram a maior mentira de todas. Uma mentira tão fundamental que se tornou a fundação da nossa sociedade, a programação central da nossa mente, a de que é preciso ver para crer. Essa não é uma simples frase, é um feitiço, é o código da sua escravidão. É o que te mantém acorrentado aos seus 5 sentidos,
forçado a aceitar como verdade apenas aquilo que você pode tocar, ver e medir. Mas a verdade que liberta e que por isso mesmo foi considerada heresia por séculos, é exatamente o oposto. É o ato de crer que comanda a visão. A sua convicção interna não é o resultado do mundo. É o comando que o mundo espera para se transformar. Você não está aqui para reagir à realidade. Você está aqui para ditá-la. Pense naquilo que te atormenta hoje. A doença, a dívida, a solidão. Isso não é sólido. Isso é o fantasma de quem você era. É o eco das vibrações que você emitiu no passado. E você, hoje, está em uma luta enlouquecedora contra um fantasma. Tentar mudar as circunstâncias com esforço bruto é como tentar socar a sua imagem no espelho, esperando que ela mude. É uma batalha que drena a sua alma e te deixa exausto, porque o inimigo não está lá fora. O reflexo não tem poder. Todo o poder está naquele que é refletido. Todo o poder está em você. Então, como se inicia uma rebelião contra a tirania dos seus próprios olhos? Não com um grito, mas com um ato de poder silencioso. Eu te convido a um gesto de desafio. Por 3 minutos, apenas 3 minutos, declare guerra à sua realidade externa. Feche os olhos. Recuse-se a dar atenção ao mundo lá fora. Ignore o barulho, ignore a pressão, ignore a dor. E mergulhe para dentro, como um soldado buscando o único bunker seguro no meio do campo de batalha. O silêncio que existe por trás dos seus pensamentos. Sinta o seu próprio espaço interior. Sinta a sua presença. O objetivo aqui não é relaxar. É lembrar a si mesmo onde está o verdadeiro centro de comando. É provar na sua própria carne que você pode, a qualquer momento, retirar as suas tropas do campo de batalha externo e trazê-las de volta para o seu quartel-general. E entenda isto como se sua vida dependesse disso, porque, de certa forma, depende. A sua atenção não é apenas uma moeda, é o seu sangue vital. É a sua energia criadora em sua forma mais pura. Cada segundo que você gasta se preocupando com um problema é uma hemorragia de poder. Você está literalmente sangrando a sua força vital para manter vivo exatamente aquilo que você quer que morra. Ignorar a realidade, portanto, não é um ato passivo. É a decisão consciente de estancar a hemorragia. É o primeiro socorro da alma. É parar de alimentar o fantasma do passado, para que você possa finalmente ter força suficiente para dar à luz o futuro que vive, agora mesmo, dentro de você. Agora que você parou de lutar com o fantasma do passado, precisamos falar sobre o abismo que existe entre o desejo e a sua manifestação. É o lugar mais solitário que existe. É a agonia do quase. É quando você usa toda a sua fé, toda a sua energia e sente que está chegando perto, mas algo no último segundo falha. É um curto-circuito da alma. E a causa desse curto-circuito é a mais sutil e devastadora de todas. Você está tentando criar a partir da frequência da falta, e não da frequência da posse. O ato de querer algo, por mais puro que seja, ainda é uma confissão de que você não tem. E enquanto você vibrar como alguém que não tem, o universo, em sua perfeita e impessoal justiça, só poderá te entregar mais da mesma ausência. O grande segredo que Neville Goddard nos legou, a chave mestra que abre a porta para a realidade dos seus sonhos, está na palavra sentimento. E essa palavra foi corrompida, foi banalizada. O sentimento de Neville não é uma emoção histérica, não é pular de alegria ou forçar um sorriso. É algo muito mais profundo. É a quietude. É a calma profunda de quem já recebeu o que pediu. É o suspiro de alívio que o seu corpo solta quando sabe que a luta acabou. É a naturalidade serena de quem já é aquilo que um dia desejou ser. É a diferença entre implorar por chuva no meio do deserto e o sentimento calmo de ser a própria nuvem, sabendo que a chuva é uma consequência natural da sua essência. E é aqui
que se esconde a sabotagem, a razão pela qual seus sonhos parecem filmes distantes que você nunca consegue tocar. Você se coloca como um espectador da sua própria vitória. Você se imagina de fora, assistindo a cena, você recebendo o dinheiro, você ganhando o prêmio, você sendo abraçado. Mas você está na plateia. Você se tornou um fantasma no seu próprio futuro. E um fantasma não pode tocar, não pode sentir, não pode viver. O segredo da criação é sair da plateia, atravessar a tela e encarnar o personagem principal. Você não se assiste dirigindo o carro. Você sente suas mãos no volante, o peso do seu pé no acelerador. Você não se vê sendo amado. Você sente o calor do corpo do outro contra o seu, o som da respiração dele no seu ouvido. Você precisa parar de assistir e começar a ser. E existe um ritual para isso. Um ato de alquimia que você pode realizar no silêncio da sua mente. É a técnica que podemos chamar de memória do futuro. Hoje à noite, quando estiver naquele estado sonolento, entre o mundo desperto e o sono profundo, não relembre o dia que passou. Em vez disso, construa, com uma vivacidade feroz, uma memória de algo que ainda não aconteceu no mundo 3D, mas que implica que seu desejo já é real. Não visualize o dinheiro caindo do céu. Crie a memória de você usando esse dinheiro para pagar a última parcela da sua casa. E sinta o alívio profundo percorrendo cada célula do seu corpo. Crie a memória de um amigo te parabenizando pelo novo emprego. Sinta o aperto de mão, ouça a voz dele. Torne essa memória do futuro tão real, tão sensorial, que ela se torne mais verdadeira para o seu subconsciente do que as memórias do seu dia de hoje. Pense na sua imaginação como um útero, um espaço sagrado, escuro e protegido. Quando você, através do sentimento, planta a semente do seu desejo cumprido nesse útero, seu único trabalho é o de uma mãe: nutrir e proteger. A ansiedade, a dúvida, a necessidade de verificar a cada 5 minutos se já está funcionando, é o ato violento de cavar a terra para ver se a semente está brotando. É o ato de expor o feto à luz antes da hora. Você mata a sua criação com a sua impaciência. Confie no processo sagrado da gestação. Plante a semente, sinta-a como real e depois proteja o seu útero mental com a fé silenciosa e inabalável de que, no tempo certo, o nascimento será inevitável. Você fez o ritual. Você plantou a semente no útero da sua mente e a sentiu como real. Você foi, por um momento, o criador do seu universo. E então, você abriu os olhos para a manhã seguinte. E o veneno mais sutil de toda a jornada espiritual começou a escorrer pelas suas veias. A pergunta quando? Essa única palavra tem o poder de apodrecer a fé mais forte. É a angústia de acordar e ver que as paredes do seu quarto ainda são as mesmas, que o saldo da sua conta não mudou. E esse choque entre a realidade que você sentiu por dentro e a realidade que seus olhos veem por fora gera um desespero silencioso, uma vibração de pânico que contamina a sua criação e grita para o universo: não funcionou. E é para se proteger dessa dor que muitos se agarram a um dos conceitos espirituais mais perigosos quando mal compreendido: o de soltar e entregar. Para a maioria, soltar se tornou uma forma passiva de desistir, uma desistência disfarçada de espiritualidade. Mas o verdadeiro ato de soltar é um ato de poder supremo. Você não solta o seu desejo, você solta a necessidade desesperada de que ele se manifeste no mundo 3D, e você faz isso por uma única razão: porque você já o aceitou como um fato consumado na sua consciência. Você não espera ansiosamente pela chegada de algo que você já sabe, no seu íntimo, que lhe pertence. A sua tranquilidade se torna a prova final da sua fé. Existe uma divisão sagrada de trabalho neste processo. A sua única responsabilidade, o seu único poder, é determinar o quê.
É habitar o estado final, o sentimento do seu desejo já realizado. O como e o quando não pertencem a você. Eles são o domínio do mestre de obras, da sua consciência mais profunda, do seu eu sou. Tentar controlar o como as coisas vão acontecer. Tentar traçar o mapa é, nas palavras de Neville, como um passageiro trancado em sua cabine num navio em alto mar, tentando desesperadamente girar um leme de brinquedo para mudar o curso da embarcação. Você não apenas não tem poder sobre a rota, como a sua interferência ansiosa apenas cria caos e perturba a viagem. O capitão conhece o caminho. Confie nele. Para te ajudar a transmutar essa ansiedade paralisante, adote este modelo mental como se fosse um mapa sagrado. A ponte de incidentes. Uma vez que você assume o novo estado de ser, o universo começará a mover céus e terras para te levar até lá. E esse movimento muitas vezes não se parece com o que você espera. Pode se parecer com o caos, pode se parecer com um passo para trás. A perda de um emprego que te parecia seguro pode ser a demolição necessária para construir a ponte que te levará à carreira dos seus sonhos. O fim doloroso de um relacionamento pode ser a ponte que te força a encontrar um amor próprio que você nunca teve. Pare de amaldiçoar os incidentes no caminho. Eles não são obstáculos. Eles são a própria ponte sendo construída, peça por peça, sob os seus pés. Pense nisto da forma mais simples possível. Manifestar é como fazer um pedido em um restaurante 3 estrelas Michelin. Você não escolhe qualquer prato. Você escolhe uma obra de arte. Você estuda o menu, faz o seu pedido, o seu desejo ao garçom que representa a consciência universal. E então, você se recosta na cadeira. Você confia que o chefe, a lei da criação, um mestre em seu ofício, está na cozinha orquestrando cada ingrediente na perfeição. Você não se levanta a cada 2 minutos, não invade a cozinha para gritar com o chefe, perguntando se já está pronto, sugerindo como ele deve cortar os vegetais. Fazer isso seria um absurdo, seria um insulto à maestria do chefe. Então, por que você faz exatamente isso com o Criador do seu universo? Faça o seu pedido. Confie no chefe e aprecie a certeza de que o melhor prato da sua vida já está a caminho. Você está navegando a ponte de incidentes, confiando no chefe, protegendo o útero da sua mente. Você está em paz. E então, do nada, acontece. Um e-mail inesperado, uma conta que você não lembrava, uma palavra dura de alguém que você ama. E num piscar de olhos, você é sequestrado. Você é violentamente arrancado do seu estado de poder e jogado de volta na cela fria do seu antigo eu. É uma emboscada, um vírus que se infiltra no seu sistema e corrompe todo o trabalho que você fez. Esse padrão de pensamento reativo é o seu piloto automático. E ele está programado para te levar de volta à dor, porque a dor é o território que ele conhece como seguro. E qual é a nossa primeira reação a esse pensamento negativo que nos invade? Lutar. Nós o atacamos com raiva, com negação, com afirmações forçadas. E ao fazer isso, caímos na armadilha mais traiçoeira da mente, a lei do esforço reverso. Quanto mais você luta contra um pensamento, mais real ele se torna. Quanto mais você odeia a sua dúvida, mais forte ela fica. Tentar aniquilar um pensamento negativo com a força é como tentar apagar o fogo jogando gasolina. Você está alimentando com a sua energia, a sua preciosa atenção, exatamente o demônio que você quer exorcizar. A solução não é lutar. A solução é uma manobra muito mais elegante e letal, a indiferença. E a revelação que te permite aplicar essa manobra está aqui. Você não tem controle sobre o primeiro pensamento que aparece na sua mente. Esqueça essa ideia. O primeiro pensamento é apenas o eco do seu velho hábito, o fantasma da sua antiga programação. Tentar controlá-lo é inútil.
O seu poder, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, tudo reside no segundo pensamento. O primeiro pensamento é o que o mundo te joga. O segundo pensamento é a sua resposta. É a sua escolha consciente. É nesse intervalo de um segundo, nesse espaço sagrado entre o eco e a sua reação, que você deixa de ser um escravo da sua mente e se torna o seu mestre. A verdadeira disciplina mental não é sobre nunca ter um pensamento negativo. É sobre se recusar a oferecer a ele uma cadeira e um café. E é por isso que Neville Goddard propôs o que talvez seja o treinamento mais radical e transformador de todos: a dieta mental. É um desafio, um campo de treinamento para a sua divindade. Por 7 dias, apenas 7, você se compromete a uma única coisa: não dar morada a nenhum pensamento, sentimento ou conversa interna que não contribua para a realização do seu ideal. Quando o pensamento da dúvida bater à sua porta, e ele vai bater, você não entra em pânico, você não luta. Você simplesmente, com a calma de um rei, diz internamente: não, obrigado. Sua presença não é bem-vinda em meu reino. Então, deliberadamente, você vira as costas para esse visitante e direciona a sua conversa interna para o sentimento do seu desejo já sendo um fato consumado. Imagine que a sua mente é o único jardim que você realmente possui em todo o universo. Cada pensamento é uma semente. Os pensamentos de medo, dúvida e ressentimento são ervas daninhas. Você não precisa de raiva ou de esforço para arrancá-las. Você só precisa fazer uma coisa: parar de regá-las com a sua atenção. A cada vez que você se recusa a entreter um pensamento negativo, você está cortando o suprimento de água dele. E no espaço que ele deixa, você planta, com intenção, as flores do seu desejo cumprido. No início, pode parecer um trabalho constante, mas com o tempo, o seu jardim se torna tão cheio das flores que você cultivou, que simplesmente não haverá mais luz ou espaço para que as ervas daninhas possam crescer. Você está no controle. Você parou a hemorragia da sua atenção. Você está no comando do seu jardim interior. Mas talvez você perceba que existe um último portão, um último guardião, o mais temível de todos. E este guardião não está do lado de fora. Ele está dentro de você. É o medo profundo e inconsciente da sua própria mudança. É o terror de deixar de ser quem você é. Porque o eu que sofre, o eu que é vítima, o eu que luta, por mais doloroso que seja, ele é familiar. Você conhece as paredes dessa prisão. O mundo lá fora, o mundo do seu desejo cumprido, é um território desconhecido. E a sua alma, por medo do desconhecido, muitas vezes prefere a segurança da dor que já conhece. Este é o bloqueio final. O fracasso em manifestar não é uma falha de técnica, é uma recusa em morrer. Neville Goddard nos ensinou que o nome de Deus, a sua verdadeira e eterna identidade, são 2 palavras: eu sou. Tudo o que você anexa a essas 2 palavras, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou saudável, eu sou doente, é apenas uma roupa, uma fantasia que você escolheu vestir, consciente ou inconscientemente. A manifestação duradoura, a verdadeira transformação, exige que você se dispa completamente da roupa antiga antes de poder vestir a nova. Você não pode entrar no seu novo palácio vestindo os trapos do seu antigo eu. Você precisa se despir no escuro, no vazio, e confiar que a nova vestimenta estará lá, esperando por você do outro lado. E aqui está a consequência mais ignorada de todo o processo criativo. Uma lei tão imutável quanto a da gravidade. O universo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Ele não pode te dar uma riqueza abundante se a sua identidade é a de alguém que vibra na escassez, que tem medo do dinheiro, que não se sente merecedor. Seria uma violação energética.
O universo não pode te entregar um amor profundo e verdadeiro se a sua identidade é a de alguém que se sente indigno de ser amado. A sua realidade externa é sempre, e sem exceção, um espelho perfeito da sua identidade interna. Para ter algo diferente, você precisa primeiro ser alguém diferente. E como se tornar essa nova pessoa? Através de um ensaio sagrado, de uma prática de incorporação que você realiza no palco do seu dia a dia. É o exercício do como-se. Em cada pequena situação do seu dia, desde a forma como você toma seu café até a maneira como responde a um e-mail, pare por um instante e se pergunte: como a versão de mim que já é e tem tudo o que eu desejo pensaria, sentiria e agiria nesta exata situação? E então, haja a partir dessa resposta. Não para impressionar o mundo lá fora, mas como um treinamento para o seu subconsciente. É um ensaio interno para solidificar a sua nova identidade, para que ela se torne tão natural quanto a sua própria respiração. E isso nos leva à metáfora final da transformação, a mais brutal e mais bela de todas. O processo é o da lagarta se tornando borboleta. Nós romantizamos a borboleta, mas nos esquecemos do inferno do casulo. Dentro do casulo, a lagarta não adormece e acorda com asas. Ela se dissolve. Ela se desintegra completamente numa sopa primordial, numa gosma sem forma. Ela precisa deixar de existir. A lagarta precisa morrer. Ela não pode levar nenhuma de suas antigas pernas, nenhuma de suas antigas memórias de lagarta para a sua nova vida de borboleta. E a pergunta que este capítulo te faz é esta: você está disposto a se dissolver? Você está disposto a entrar no casulo escuro da fé, abrir mão de tudo o que você acha que é, para que aquilo que você nasceu para ser possa finalmente ter espaço para voar? Olhe para o caminho que você percorreu. Você chegou aqui como um prisioneiro dos fatos e se tornou um traidor da realidade. Você aprendeu a parar de lutar contra o fantasma do seu passado e a proteger o útero sagrado da sua mente. Você aprendeu a confiar na ponte de incidentes, a cultivar o seu jardim interior e, finalmente, teve a coragem de encarar o casulo e a morte do seu antigo eu. A jornada revelou que ignorar a realidade nunca foi sobre negação. Sempre foi sobre um ato de fidelidade absoluta. A fidelidade à verdade que pulsa dentro de você em detrimento da ilusão que grita do lado de fora. E tudo isso te leva a esta verdade final, a esta imagem que resume todo o poder que existe no universo. Neville Goddard nos deu a metáfora do oleiro. Ele disse que o mundo, com todas as suas circunstâncias dolorosas ou felizes, é apenas barro, um barro sagrado, neutro, maleável. E você, a sua imaginação, o seu sentimento, você é o oleiro. Por toda a sua vida, talvez você tenha culpado o barro pela forma que ele tinha. Você amaldiçoou a forma da pobreza, a forma da doença, a forma da solidão. Hoje você entende. A forma do barro é apenas um reflexo das mãos que o tocaram por último. E as mãos do oleiro são as suas. É hora de parar de reclamar da forma. É hora de pegar o barro em suas mãos, com amor e soberania, e remodelá-lo a partir do novo padrão que agora existe dentro de você. E se a sua mente ainda busca uma prova, uma ponte entre o místico e o material, a ciência hoje nos oferece uma. O pesquisador Greg Braden nos fala sobre a coerência coração-cérebro. Ele demonstra que quando você gera, deliberadamente, um sentimento elevado em seu coração, gratidão, compaixão, a alegria serena do desejo cumprido, seu coração e seu cérebro entram em um estado de alinhamento biológico e energético. Eles começam a emitir um campo eletromagnético poderoso e coerente. Este campo não é uma fantasia. Ele é uma força real que interage com o campo quântico, com a energia da qual todas as coisas são feitas. O seu sentimento não é uma súplica, é um comando.
É a linguagem que a energia entende. É a vibração das mãos do oleiro instruindo o barro a assumir uma nova forma. E assim a jornada se completa. A pergunta que ecoa no silêncio deste momento final não é mais o que você quer ter. A pergunta que define o resto da sua vida é muito mais poderosa. É a pergunta que você deve se fazer a cada manhã, a cada instante. Quem você está escolhendo ser agora? Sua realidade neste momento é o espelho perfeito do seu estado de ser predominante. Retire a sua autoridade do mundo exterior. Retire o poder que você deu aos seus medos, às suas memórias, às opiniões dos outros. Coloque a coroa em sua própria cabeça. O poder sempre esteve aí. Pegue o barro. Suas mãos estão prontas. Você é o oleiro. Comece a moldar, com calma e com alma. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. Amanhã trago uma nova mensagem para transformar o seu dia. Até breve.